Ei, Nutri na área! Hoje eu vou contar para vocês qual é o segredo do emagrecimento e como você pode aí incluir ou tomar alguns cuidados para que você consiga ter consistência e manter-se magra depois que conseguir emagrecer. Fica aí comigo nesse vídeo que eu já vou te contar. Fala pessoal, Pedro Almeida aqui e hoje eu vou falar para vocês sobre qual o segredo do emagrecimento, mas antes de eu falar isso para vocês, eu peço para que você, se não é inscrito, que se inscreva aqui, deixa o like para a gente saber que você está gostando do nosso conteúdo e se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Então, qual o segredo do emagrecimento? Bom, primeiro a gente precisa entender como que os alimentos ou determinados alimentos podem repercutir na sua saciedade e o quanto que cada tipo de alimento pode repercutir no quanto que você consegue permanecer comendo. Você provavelmente já deve ter percebido que em alguns momentos que a gente está se alimentando, a gente está saciado, a gente já comeu o suficiente, mas mesmo assim a gente consegue continuar comendo. E por que será que isso acontece? Por que a gente consegue continuar comendo mesmo estando saciado? Bom, se você reparar, quando isso acontece, normalmente tem algum alimento que a gente chama de hiperpalatável envolvido. Não sei se você já foi em algum rodízio de pizza em que as pessoas às vezes conseguem comer 10, 12, 15 pedaços de pizza, mas ainda sempre sobra um espacinho para pizza doce. Então ela comeu já 10, 12 pedaços e ainda consegue comer mais uns 3, 4 de pizza doce. Esses alimentos eles têm uma combinação de nutrientes. Esses nutrientes são carboidrato ou açúcar, né? Gordura e sal. Esses três componentes eles tornam o alimento mais palatável. Então o sabor que esse alimento traz para o nosso paladar é muito maior e ele traz muito mais recompensa do que se você, por exemplo, comesse um arroz e feijão. Se você reparar, a gente tem aí o combo dos fast food. No combo o que vem? Refrigerante, o lanche e batata. No refri você tem o açúcar. No lanche, na batata, sal e gordura. Você come a batata, automaticamente você bebe o refrigerante e isso te permite morder o lanche ou comer batata de novo. E você vai nesse ciclo até que os três acabem e no final das contas você tem um espacinho para sobremesa, porque você já enjoou do refrigerante que apesar de ter bastante açúcar e ser doce, ele não é tão doce assim, então sempre falta aquele saborzinho mais doce para trazer mais recompensa ainda para o seu cérebro. Você consegue ver a diferença quando você consome esse tipo de alimento para quando você consome arroz, feijão e uma carne, por exemplo? Dificilmente você consegue permanecer comendo quando a gente se fala de arroz, feijão e carne. Agora, quando você fala de um combo de fast food, você come o combo e ainda consegue comer um doce ou até um pouco mais de outro lanche. E por que isso acontece? Nós temos dois pontos do porquê que isso acontece. O primeiro deles é que, como eu falei, que essa combinação de açúcar, gordura e sal, ela estimula o nosso sistema de recompensa de uma maneira tão grande que o nosso cérebro é incapaz de lidar com tanta informação e com tanta recompensa e, querendo ou não, ele vai buscar sempre a recompensa. Então, assim, o alimento ele traz recompensa, a recompensa é tanta que o seu cérebro quer mais. E o segundo ponto é que esses alimentos ele possuem uma baixa densidade nutricional. O que é? Essa baixa densidade nutricional ele tem pouca fibra, poucos micronutrientes, poucas vitaminas. Todo esse pouco ele faz com que a sua sinalização de saciedade esteja prejudicada e aquilo que eu falei do sistema de recompensa, você não consegue lidar com a vontade de permanecer comendo. Falando um pouco mais sobre densidade nutricional, a gente tem as fibras, os micronutrientes, vitaminas, minerais e os fitoquímicos, que são compostos que os vegetais produzem, que eles são benéficos para a nossa saúde. Então, se você tem uma alimentação que grande parte dela ela te traz esse tipo de nutriente, como a fibra, por exemplo, que é um dos nutrientes mais responsáveis aí pela sinalização de saciedade, ou seja, se você está saciado, consequentemente você vai comer menos ou interromper a refeição antes do que deveria, de fato. Então, você tem essa carga nutricional nesses alimentos
O que não tem nesses alimentos hiperpalatáveis, essa falta é que prejudica a nossa relação com o quanto que a gente come. E eu tô batendo muito na tecla de saciedade porque quando você está em déficit calórico, que é a busca, né, pelo emagrecimento, você necessariamente precisa estar em déficit calórico. Quando você tem uma densidade nutricional interessante, ela favorece para que você se mantenha em déficit calórico. Por quê? Se a gente for pensar, a gente consegue, por exemplo, ficar em déficit calórico comendo lanche. Porém, é muito difícil quando o emagrecimento começa a acontecer, porque esse lanche ele tem muita caloria, então a gente vai poder comer um lanche que tem aí 1.500 calorias, por exemplo, né, um combo, e uma vez no dia, que é mais ou menos o que uma mulher de 60, 65 quilos teria que comer ao longo do seu dia. É completamente impensável a gente permanecer em déficit calórico com apenas uma refeição no dia. Então, se você tem outros alimentos com alta densidade nutricional e baixa caloria, que são as frutas, as verduras, os legumes, esses alimentos sim, eles vão te auxiliar para se manter em déficit calórico. Outro ponto é o seguinte, mesmo que você consiga se manter em déficit calórico comendo apenas um combo de fast food por dia, com o processo de emagrecimento, a sua fome ela tem uma tendência de aumentar. Por quê? A cada quilo que a gente perde, a gente tem um aumento na fome de 100 calorias. E 100 calorias, por exemplo, representaria 85 gramas de arroz, o que, né, é razoavelmente bastante coisa. Então, o seu metabolismo ele é completamente desfavorável para a perda de peso. É o que a gente chama de antifisiológico. O seu corpo nunca quer perder peso. Ele quer sempre armazenar, sempre ganhar, porque é um mecanismo de sobrevivência. Além disso, a perda de peso por si só, ela deixa o seu metabolismo cada vez mais inapto em gastar calorias. Então, como eu falei, a cada quilo de peso perdido, a sua fome aumenta em 100 calorias e o seu metabolismo perde um gasto de 20 a 30 calorias. Então, você passa a queimar menos calorias e ter mais fome. Então, isso é completamente desfavorável. Agora, se você tem uma alimentação extremamente equilibrada e saudável, rica em nutrientes, em fibras, que vai te trazer saciedade, né? Tem uma proteína adequada, por exemplo, que também é um macronutriente extremamente interessante para gerar saciedade, você tem um contexto que favorece a sua perda de peso. Então, resumindo tudo, a perda de peso é um processo antifisiológico, ou seja, o seu corpo não quer que isso aconteça. Para que você consiga perder peso, você precisa ter regularidade no planejamento alimentar, só que para ter regularidade no planejamento alimentar, ele precisa estar favorável para que você consiga fazer isso. Então, assim, tem que estar rico em nutrientes, rico em fibra, rico em proteínas, para que você consiga manter esse déficit calórico a longo prazo. E se você faz uma restrição de energia sem densidade nutricional, o seu corpo, ao invés dele gastar mais gordura, ele vai compensar com um mecanismo de estresse para ele em armazenar mais gordura. Pensem assim, se o seu organismo está faltando em nutriente, ele vai entender isso como um estresse. Esse estresse vai favorecer o ganho de gordura, mesmo você estando em déficit calórico. É claro que se você está em déficit calórico, de qualquer jeito você vai perder peso. Só que muito mais difícil do que se você tivesse uma alimentação mais adequada. Então, assim, se você quer ter uma alimentação adequada, consuma entre 400 e 600 gramas de vegetais, frutas, verduras e legumes todos os dias, seja almoço, café da manhã, enfim. Você pode espalhar aí ao longo do dia, que isso vai favorecer e muito na sua saciedade, no quanto que você consegue seguir desse planejamento alimentar. É claro que dá para incluir alguma coisa que a gente gosta, mas na quantidade adequada. Tomem muito cuidado com o tipo de alimento que você inclui. Se você não consegue ter controle sobre a quantidade desse alimento, é interessante você se afastar por um tempo até que você construa essa relação mais tranquila com o alimento. E nada é proibido, é só tomar cuidado com a quantidade. Então, assim, gente, nutrição é o que eu sempre falo. Não é restrição, e sim adequação. E caso vocês possam, busquem ajuda profissional. E a gente deixa o link sempre aqui do time do Enutri. A gente tem um time de experts, que é nutricionista, a gente tem um educador físico, a
e a gente está futuramente aí incluindo uma psicóloga. Bom, e é isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui pra gente. Comenta aí o que você achou. Dê novas sugestões pra gente. E se você não é inscrito, se inscreve. E muito obrigado e até mais.